Boa noite, Brasil! São 8 horas em ponto da noite. Nós estamos aí nesse nosso dia 29 de agosto. Hoje recebendo a ilustre visita do Márcio Bico, da Unip. Já veio aqui, já pegou os 4 livros da nossa coleção Curso de Direito Penal, volume 1, 2, 3 e 4, para sortear na Semana Jurídica da Unip. Márcio, assim que a gente tiver um estúdio decente, nós vamos convidar alunos para assistirem às aulas que são transmitidas ao vivo para todo o Brasil, dentro do estúdio. Então vamos ter um público presencial e ao mesmo tempo a aula sendo transmitida para todo o Brasil. Muito bem, vou tirar esses livros aqui para a gente comentar a aula de hoje. Aula sobre erro de tipo acidental. Essa aula é um complemento da aula anterior, que tratou do erro de tipo essencial. Vamos recordar? Erro de tipo. O que é erro de tipo? Erro de tipo é um erro que incide sobre uma situação descrita no tipo. Então, não é que o erro de tipo é um erro de quem lê o tipo e não entende. Claro que não. O erro de tipo é um erro sobre a realidade. O erro de tipo é um erro sobre uma situação de fato. Seja uma situação fática ou uma relação jurídica, mas é sobre um dado da realidade. O sujeito olha uma realidade e enxerga outra. E por que chama erro de tipo? Porque esta realidade sobre a qual ele se equivocou está descrita em um tipo penal. Muito fácil, não? Então, se eu, por exemplo, olho uma caneta e vejo uma caneta que pertence a meu amigo, mas é idêntica a uma caneta que me pertence, eu me equivoco sobre a realidade. Eu olho caneta alheia e penso tratar-se de caneta própria. Eu olho coisa alheia móvel e penso tratar-se de coisa própria. Então, o erro de tipo é um erro que incide sobre um dado da realidade, que está descrito em um tipo penal. Pois bem, quando esse dado da realidade está descrito em um tipo penal como um dado relevante, essencial, o erro de tipo chama erro de tipo essencial. Quando o dado da realidade sobre o qual eu me equivoco está descrito no tipo penal como algo irrelevante, sem nenhuma importância, sem nenhuma consequência, eu chamo o erro de tipo acidental. Então, recordando a aula passada, erro de tipo essencial é o erro que incide sobre uma realidade descrita no tipo penal como elementar, como circunstância ou como pressuposto fático de uma causa de justificação. Então, vamos lá. O sujeito vê a caneta alheia e pensa tratar-se de caneta própria. O sujeito se casa com uma mulher já casada e pensa que ela é viúva ou divorciada. No primeiro caso, o erro sobre a realidade o impediu de saber que subtraía coisa alheia, porque ele imaginava estar pegando uma coisa própria. Furto. No caso da bigamia, ele pensou tratar-se de... Ele não sabia que estava se casando com uma pessoa já casada. Então ele desconhecia uma elementar do crime de bigamia. Ele pensou que se casava com uma viúva ou com uma divorciada. E no caso do pressuposto fático de uma causa de justificação, é o clássico exemplo do sujeito que vê o inimigo meter a mão no bolso para puxar um lenço. Pensa que é uma arma e mata em legítima defesa imaginária. Tudo isto é aula passada. Não dá para a gente repetir, porque se você quiser, você vai no Facebook, tá lá no YouTube e tem essa aula, erro de tipo essencial. Então é só para recordar, o erro de tipo pode ser essencial ou acidental. Erro de tipo essencial é o que incide sobre um dado da realidade descrito como elemento essencial do tipo, elementar, circunstância ou pressuposto fático de uma causa de justificação. A aula de hoje é sobre erro de tipo acidental. Tá preparada? Tá comigo? Então segura essa. O que é erro de tipo acidental?
é o erro que incide sobre uma situação descrita no tipo penal como algo irrelevante. O erro de tipo acidental, portanto, é um erro que incide sobre um dado sem qualquer importância, sem qualquer significado, sem qualquer consequência. O erro de tipo acidental é um erro sem o qual tudo continua tal e qual, e um erro com o qual também tudo continua tal e qual. Ou seja, um erro que não muda nada, um erro irrelevante, um erro que não traz qualquer consequência jurídica. Este é o erro de tipo acidental. Tranquilo? Então, fácil. Erro de tipo acidental é um erro que incide sobre a realidade e um erro que não traz qualquer consequência para o tipo penal. É um erro irrelevante. É um erro acidental. Pois bem, existem 4... São várias as classificações, vai. Para uma classificação são 3 espécies, para outra classificação são 4, para outra são 5. Vamos simplificar? Vamos direto no ponto. São 5 as espécies de erro de tipo acidental. Primeira espécie, erro sobre o objeto. Segunda espécie, erro sobre a pessoa. Terceira espécie, aberratio ictus ou erro na execução. Quarta espécie, aberratio delicti ou resultado diverso do pretendido. E quinta espécie, erro sobre o nexo causal ou aberratio causae. São 5 as espécies, portanto. Claro que se você quiser, você pode fazer outra classificação. O erro sobre a pessoa e o erro sobre o objeto são espécies de erros sobre objeto material. E aberratio ictus, aberratio delicti e aberratio causae, espécies de delitos aberrantes. Mas, como o nosso intuito não é criar muitas classificações para não confundir a sua cabeça, vamos de maneira muito simples e muito clara. Existem 5 espécies de erro de tipo acidental. Erro sobre o objeto, erro sobre a pessoa, erro na execução, também chamado de aberratio ictus, resultado diverso do pretendido, também chamado de aberratio delicti, e erro sobre o nexo causal, também chamado de aberratio causae. Uma aguinha vai bem. Muito bem. Vamos então analisar cada uma destas espécies. Pode colocar aqui do lado mesmo, porque o improviso também é uma das grandes virtudes dessa nossa aula. Perfeito. Quer um copo? Não, eu tomo na garrafa. Muito bem, vamos voltar aqui. Primeira espécie de erro de tipo acidental. Erro sobre o objeto. Objeto está aqui no sentido de coisa. Vamos dar um exemplo? O sujeito invade um armazém para furtar uma saca de feijão. E por engano, ele furta uma saca de café. O erro incidiu sobre um dado da realidade, descrito no furto, como um dado irrelevante. Tanto faz se é um saco de café, ou se é um saco de feijão, ou se é um saco de arroz. Seja saco de café, seja saco de feijão, seja saco de milho, de arroz, de açúcar. Em qualquer desses casos, ele terá subtraído para si coisa alheia móvel. Foi um erro que incidiu sobre o objeto, mas esse erro não trouxe nenhuma consequência. Qualquer que seja o conteúdo daquela saca, ele terá subtraído para si coisa alheia móvel. Portanto, um erro sem o qual ou com o qual tudo continua tal e qual. Um erro que não traz nenhuma consequência. Um erro irrelevante. Ficou claro? Agora presta atenção. Dependendo da coisa, o erro pode não ser acidental, hein? Quer ver um exemplo? O sujeito está transportando 10 gramas de cocaína. Mas ele pensa que está transportando 10 gramas de talco. Talco é coisa? É coisa. Cocaína é coisa? É coisa. Só que nesta hipótese não se trata de erro de tipo acidental, porque o fato sobre o qual incidiu o erro está descrito como elementar.
e não como dado irrelevante. Se é cocaína, é tráfico ou transporte para uso próprio. Se é talco, o fato é atípico. Então o erro foi sobre coisa, mas nesta hipótese a coisa está descrita no tipo como elementar, como um componente essencial. Então o erro de tipo passa a ser erro de tipo essencial. Na hipótese do furto, se é saco de arroz, de milho, de açúcar, de café, assim por diante, em todas as hipóteses será elementar do tipo de furto. Em qualquer dessas hipóteses, tratar-se-á de coisa alheia móvel. Então note bem, o erro de tipo acidental, nessa primeira espécie, erro sobre o objeto, é um erro que incide sobre uma coisa descrita como dado irrelevante da figura típica. Ou seja, o que importa no furto é que se trata de coisa alheia móvel, e não que seja esta coisa ou aquela coisa, que seja o milho, o açúcar, o feijão e assim por diante. Tá claro isso? Outro cuidado que você tem que ter. Se a coisa, na hipótese do furto, uma tem grande valor e a outra tem pequeno valor, também não será erro de tipo acidental. Porque se for pequeno valor, é um furto pequenininho, o furto privilegiado. Se a coisa furtada tem grande valor, já não é furto privilegiado. Então presta atenção. Se o erro que incidiu sobre a coisa trouxer alguma consequência para o tipo, seja como elementar, seja como circunstância, estaremos diante do erro de tipo essencial. Para ser erro de tipo acidental, o erro sobre a coisa deve ser um erro que não traga nenhuma consequência, nenhuma repercussão para o tipo penal. Furtar um saco de café em vez de um saco de feijão. Esta é a primeira hipótese do erro de tipo acidental, um erro irrelevante, um erro desprezado pelo direito, um erro que não traz nenhuma consequência, uma distorção da realidade sem qualquer repercussão no tipo penal. Erro sobre o objeto, erro sobre a coisa. Segunda espécie de erro de tipo acidental, erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa é um erro que está aqui. Guarde bem esta mímica, guarde bem esta expressão corporal. Erro sobre a pessoa é um erro que está aqui, na mente do sujeito. Ele olha A e pensa que é B. Ele confunde A com B. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro, a gente já vai direto. Erro sobre a pessoa. Desejoso de se livrar do filho pequeno de sua amante, a fim de desfrutar com exclusividade dos carinhos de que se julga merecedor, o namorado resolve matar o filho da amante. Pronto, vai ficar livre daquele menino. Não quer mais saber daquele moleque, que sempre interrompe o romance nos horários mais inadequados, reclamando carinho e reclamando atenção. O namorado não aguenta mais e quer se livrar do filho de sua amante. Num determinado dia, na saída da aula, por volta de meio-dia, criança estuda de manhã, ele se posta em um prédio de frente ao colégio. Aponta uma arma esperando o guri, o menininho, a criança, sair do colégio. Meio-dia em ponto. Sai a criança com seu uniformezinho, o seu macacãozinho xadrez, meinha 3/4, sapatinho, aquela botinha quadrada, que tem até o cordão no entorno, e vem a criança aos pulinhos, saindo da sala de aula. Nesse momento em que ele olha o filho de sua amante, o cruel namorado efetua o disparo. Efetua o disparo e atinge em cheio. O disparo foi certeiro. A execução foi perfeita. Atenção para esses detalhes que eu estou te passando. A execução foi certeira. O tiro foi perfeito. Milimetricamente atingiu a vítima, que teve morte instantânea. Foi um sucesso a execução. Ele olhou o filhinho da sua amante, atirou e matou. Quando ele se aproxima para contemplar
a sua obra? Qual não é o susto? Ele não matou o filhinho de sua namorada, mas o bedel anãozinho que tungara a roupa do menino na hora do recreio. Portanto, olha só, ele olhou o bedel saindo e pensou tratar-se do filho de sua amante. Foi um erro que está aqui. Ele olhou bedel e pensou que fosse criança. Ele confundiu A com B. Ele confundiu alhos com bugalhos. O tiro foi perfeito. A execução foi perfeita. O erro não foi aqui. O erro foi aqui. Ele olhou o adulto e pensou tratar-se de uma criança. Por que esse erro de tipo é um erro acidental? Porque para o direito penal, esse erro será irrelevante. Claro, não foi irrelevante para o bedel, mas para o direito penal, o erro foi irrelevante. Ele queria matar a criança? Queria. Então ele responde pelo crime efetivamente praticado. A vítima morreu ou sobreviveu? Morreu. Então é homicídio consumado. E se a vítima tivesse sobrevivido? Homicídio tentado. Ele não atirou para matar? Se ele atirou para matar, se ele atirou com intenção de matar e matou, homicídio consumado. Se ele atirou com intenção de matar, mas por circunstâncias alheias à sua vontade errou o tiro ou só feriu a vítima, tentativa de homicídio. Ele responde pelo crime efetivamente praticado. Homicídio tentado ou consumado, dependendo da hipótese. Levando-se em conta as características da vítima que ele queria atingir. Sim, leva-se em conta não o fato da vítima ser um adulto, leva-se em conta o fato da vítima ser uma criança, causa de aumento de pena. Você projeta no cadáver do bedel a figura da criança. Você leva em consideração as características da vítima virtual e não da vítima efetiva. Vítima efetiva é aquela que acabou morrendo. Vítima virtual é aquela que o executor imaginava estar matando. Ele responde pelo crime efetivamente praticado, levando-se em conta as características da vítima virtual e não da vítima efetiva. Este é o erro sobre a pessoa. É como se você tivesse uma filmadora ou mexesse no seu computador, fizesse uma computação gráfica e transportasse para o cadáver que está ali, da vítima efetiva, todas as características, a imagem e a figura da vítima virtual. Por isso que é um erro irrelevante. Erro sobre a pessoa. Tá claro? Tá dando para entender? Lembra que depois da aula tem sempre aquelas dúvidas no final. Mas o erro de tipo acidental, primeira hipótese, erro sobre o objeto. Vai furtar um saco de café, leva um saco de feijão. Tanto faz. Segunda hipótese, segunda espécie, erro sobre a pessoa. Ele atira para matar uma criança, mas por ter se confundido, acabou matando um adulto. Houve um erro, houve uma confusão mental. Pensou que A fosse B, mas a execução do crime foi perfeita. Erro sobre a pessoa. Tranquilo? Terceira espécie de erro de tipo acidental. Erro na execução, também chamado de aberratio ictus. Muito bem? Eu vou tentar colocar aqui, eu não sei se eu vou conseguir. Como é que escreve aberratio ictus? Vamos tentar aproximar. Mas sai ao contrário, né? Aberratio ictus. Faz o seguinte, você dá uma olhadinha aqui depois, tá? Aberratio ictus, ou erro na execução. Quero só te mostrar o que é aberratio ictus ou erro na execução. É uma bala perdida. Isto aqui é aberratio ictus. Tá aqui, pronto, pegou. Isto é aberratio ictus. É uma bala perdida. Olha a imagem. É um erro na execução. Guarda essa imagem. A memória visual é a mais forte que existe. Isso que você está vendo é um aberratio ictus. Ele vai atirar no carequinha, o carequinha abaixa para pegar um pirulito,
e o tiro pega no terceiro inocente. Tá vendo? Olha lá. Olha o alvinho aí abaixando e o tiro vai e pega o terceiro inocente. Como é que eu defino a aberratio ictus, ou erro na execução? Para você gravar, aberratio ictus é uma bala perdida. Aberratio ictus é um erro na execução. É o desenho que eu mostrei para você. Ou seja, o sujeito quer matar A. Aponta a arma contra o A. Erra o tiro. E em vez de acertar A, por erro na execução, acaba atingindo B. Então ele dá um tiro, não atinge a vítima que ele pretendia, que é a vítima virtual, e acaba atingindo, por erro, um terceiro inocente, que é a vítima efetiva. Tivemos casos trágicos. Eu lembro em 1994, após o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro, entre Corinthians e Palmeiras, no estádio do Pacaembu, um torcedor do Palmeiras, vendo um torcedor do Corinthians, apontou a arma e atirou, para matar esse torcedor que ele não conhecia e nunca tinha visto. Errou o tiro e pegou um menino que estava na carroceria de uma caminhonete. Ou seja, ele aponta a arma contra a vítima virtual, atira contra a vítima virtual, erra o disparo, erra na execução e acaba atingindo por erro um terceiro inocente. Qual a consequência? A mesma do erro sobre a pessoa. Ele responde pelo crime efetivamente praticado. Ele atirou para matar? Atirou para matar. Ele queria matar? Queria matar. Muito bem. Errou o tiro e atingiu o terceiro inocente. Se o terceiro inocente sobreviveu, tentativa de homicídio. Se o terceiro inocente morreu, homicídio consumado. Ele responde pelo crime efetivamente praticado, levando-se em conta as características da vítima virtual, levando-se em conta as características da vítima que ele pretendia atingir. Então, se ele atirou contra o inimigo, impelido por torpe sentimento de vingança, se ele agiu de maneira a impossibilitar a defesa do ofendido, mas não atingiu e acabou atingindo o terceiro inocente, ele responde por todas as características do crime, como se o terceiro inocente fosse a vítima pretendida. Responde pelo crime efetivamente praticado, levando-se em conta as características da vítima virtual e não da vítima efetiva. Então, sujeito, vamos lá, vamos usar o exemplo do namorado que quer matar o filho da amante. Saiu o menino, ele olhou e é o menino. Não há nenhum erro, não é o anãozinho, é o menino. O menino saiu da escola, está parado na frente, ele aponta a arma para o menino e atira contra o menino. Só que ele erra o tiro e atinge o bedel que estava atrás. Perceba, a consequência é a mesma. Erro sobre a pessoa e aberratio ictus é idêntica à consequência. Como é que a gente faz para diferenciar? Guarde isso. No erro sobre a pessoa, o erro está aqui. Eu olho A e penso que é B. Mas a execução é perfeita. Na aberratio ictus, ou erro na execução, não há nenhum erro aqui. Eu sei contra quem estou atirando. Eu erro na execução. De maneira que no erro sobre a pessoa, o erro está aqui. E na aberratio ictus, o erro está aqui. Tá claro? A consequência é a mesma. Responde pelo crime efetivamente praticado, levando-se em conta as características da vítima pretendida, da vítima virtual. Bom, a aberratio ictus, ou erro na execução, ela comporta duas modalidades. Aberratio ictus com unidade simples ou resultado único. O que é aberratio ictus com unidade simples ou resultado único? Eu só atinjo o terceiro inocente. Eu apontei a minha arma contra a vítima, atirei contra a vítima, errei o tiro e atingi o terceiro inocente. Eu só produzi um único resultado diverso daquele que eu pretendia. Portanto, como eu só atingi uma única pessoa, esta vai chamar aberratio ictus com unidade simples ou resultado único.
Qual é a segunda modalidade? É aberratio ictus com unidade complexa ou resultado duplo. Como é que é aberratio ictus com unidade complexa ou resultado duplo? Vou te mostrar de novo o desenho. Espera aí. Olha aí. É isso aqui. Levantar um pouquinho. Dá para você ver? Está enquadrado? Vai subir meu rosto. Está enquadrado? Na aberratio ictus com unidade complexa ou resultado duplo, eu atinjo quem eu queria, mas por erro na execução eu atinjo também um terceiro. O sujeito invade uma lanchonete para matar a namorada que o traiu. Ou melhor, vamos nos atualizar, ficar mais na moda, né? A namorada invade a lanchonete para matar o namorado que a traiu. Pelas estatísticas, hoje está mais fácil acontecer isso. Ela entra, efetua disparos para matar o namorado. Atinge o namorado. Mas por erro na execução, além de atingir o namorado, atinge o chapeiro do hambúrguer e o garçom que estava servindo refrigerante na outra mesa. Ou seja, ela faz o que ela queria, mas por erro na execução ela acaba atingindo outros terceiros inocentes. Veja como por erro na execução acabou se produzindo um resultado duplo ou unidade complexa. Aberratio ictus com resultado duplo ou unidade complexa. Mas capês, por que é resultado duplo? Não matou o namorado, o chapeiro e o garçom? Duplo quer dizer o seguinte: o resultado que queria e o resultado ou resultados que não queria. O querido, o pretendido e o não pretendido. Então, como é que resolve nesse caso? Esse caso é até mais fácil. Responde pelo crime praticado contra o namorado, homicídio consumado ou tentado com todas as qualificadoras, em concurso formal com os outros que foram atingidos sem que ela quisesse. Então, pega-se a pena do crime mais grave, aumentada de 1/6 até metade. E como é que se dosa esse aumento? Quanto maior o número de terceiros inocentes atingidos, maior o aumento. Mais próximo de metade ficará este aumento. Então, por exemplo, o sujeito entra com uma metralhadora, mata a vítima pretendida e por erro na execução atinge 15 pessoas. Aberratio ictus com unidade com resultado duplo ou unidade complexa. Responde pelo homicídio consumado em concurso formal com os outros 15 homicídios que não quis praticar. Aumenta-se a pena de 1/6 até metade. Nesse caso, o aumento será máximo. Aumenta até metade, porque foram 15 resultados não pretendidos. Note uma coisa. Na aberratio ictus com unidade complexa ou resultado duplo, os terceiros inocentes são atingidos por culpa. E se houver dolo eventual com relação aos terceiros? O sujeito invade com uma metralhadora uma lanchonete, ele está aceitando o risco de atingir outros. Bom, se houver dolo eventual, você continua aplicando a regra do concurso formal. Mas como houve dolo em relação ao resultado pretendido e dolo em relação aos outros resultados, o concurso formal será chamado concurso formal imperfeito. Somam-se as penas. Então aí as penas serão somadas como se fosse concurso material. As penas serão somadas. Tá claro? Agora, há uma dúvida na doutrina. Eu entendo que se com relação aos terceiros inocentes houve culpa, estamos diante da aberratio ictus com unidade complexa ou resultado duplo. Se houver dolo, direto ou eventual em relação aos terceiros, somam-se as penas, concurso formal imperfeito, mas eu não chamo de aberratio ictus. Porque aberratio ictus é erro na execução. E se houve dolo em relação aos terceiros, como é que eu posso falar em erro? O erro se compatibiliza com culpa e não com dolo em relação aos terceiros. Então, terceira espécie de erro de tipo acidental. Erro na execução ou aberratio ictus. Aberratio ictus, desvio no golpe. Erro na execução ou aberratio ictus. Pode ser com unidade simples ou resultado único, quando por erro na execução só é atingida a vítima efetiva. Ou aberratio ictus com resultado duplo ou unidade complexa, quando eu atinjo quem pretendia e também o terceiro ou terceiros inocentes. No primeiro caso, leva-se em conta as características da vítima virtual.
No segundo caso, aplica-se a regra do concurso formal, a pena mais grave aumentada de 1/6 até metade, variando o aumento de acordo com o número de vítimas. Se houver dolo eventual, somam-se todas as penas, mas, no meu modo de ver, não se trata de aberratio ictus, porque o aberratio ictus é erro na execução, e erro na execução pressupõe culpa em relação a terceiros. Quarta espécie de erro de tipo acidental. Primeira espécie, erro sobre o objeto. Segunda espécie, erro sobre a pessoa. Terceira espécie, aberratio ictus ou erro na execução. Quarta espécie, resultado diverso do pretendido, também chamado de aberratio delicti. Aberratio delicti ou resultado diverso do pretendido. Muito bem. Vamos dar um exemplo? De cara. Neste caso, o sujeito pretende ofender um bem jurídico, mas por erro na execução, ele atinge outro bem jurídico. Ele pega uma pedra e vai jogar na vidraça. Portanto, ele quer praticar um crime de dano. Um crime de dano doloso. Até porque o dano culposo só existe na legislação militar. Então ele quer praticar um dano doloso e joga uma pedra na vidraça para produzir este crime. E a pedra vai em direção à vidraça, só que entre a vidraça e a pedra surge um idoso. O idoso está andando e a pedra pega direto aqui na região temporal do idoso, matando-o ou ferindo-o. Veja, ele queria praticar um crime de dano, mas por erro na execução, ele praticou uma lesão corporal culposa ou um homicídio culposo. Isto é aberratio delicti, aberratio criminis ou resultado diverso do pretendido. Neste caso, ele responde apenas pelo crime culposo efetivamente praticado, ficando o crime virtual absorvido por esse. Não houve aqui um erro de uma pessoa para outra, houve um erro de um crime para outro. O erro não foi o erro foi de execução, mas não que ele foi atingir uma pessoa e atingiu outra. Ele foi atingir um bem jurídico, patrimônio, e atingiu outro, a integridade corporal. Homicídio culposo ou lesão culposa. Bom, por que esse erro é considerado irrelevante? Porque ele vai responder pela lesão corporal culposa ou homicídio culposo. O crime de tentativa de dano fica absorvido. Ele passa a ser completamente desconsiderado. Tá claro? Muito bem. E essa é aberratio criminis ou aberratio delicti com unidade simples ou resultado único. Eu só produzi o crime diverso do pretendido. Agora, e aberratio delicti com resultado duplo ou unidade complexa? Põe o velho atrás do vidro. A pedra veio, estourou o vidro, crime de dano, e atingiu o senhor que se encontrava do outro lado. Nesse caso, ele produziu os dois crimes, o dano doloso e a lesão corporal ou homicídio culposo. Nesta hipótese, responde por ambos os crimes em concurso formal. Aplica-se a pena mais grave, aumentada de 1/6 até a metade. Note que aqui ele foi produzir um crime e acabou produzindo outro. Ou queria produzir um crime e acabou produzindo dois. No primeiro caso, só responde pelo outro a título de culpa, e no segundo caso, responde por ambos em concurso formal perfeito. Aplica-se a pena maior, aumentada de 1/6 até a metade. Tranquilo? Não está difícil, né? Nós não temos, é claro, aqui, como se trata de uma aula pela internet, com o celular, não temos o recurso da lousa eletrônica, da lousa, ou do quadro negro com giz, seja lá o que for. Mas vamos mostrando aqui as figuras que estão no livro para auxiliar nessa demonstração visual. Bom, última espécie de erro de tipo acidental. Erro sobre o nexo causal ou aberratio causae. Como cada autor resolve dar um nome diferente, resolve batizar com um nome diferente, pode ser que você encontre outros nomes. Vamos ver todos? Dolo geral. Chama dolo geral. Dolo geral. Erro sucessivo.
erro sobre o nexo causal ou aberratio cause? Rodrigo, nós vamos dar algum material para eles depois? Tem algum material disponível? Vai pensando que depois você me responde. De vez em quando eu faço uns testes como esse para ver se o pessoal está ligado. Cada vez mais difícil arrumar mão de obra qualificada. Vamos prosseguir. Então, dolo geral, erro sucessivo, erro sobre o nexo causal ou aberratio cause. O que é isso? É o erro sobre o nexo causal. Não entendi. Vou te dar um exemplo. O sujeito quer matar a sogra. Ele quer se ver livre da sogra. Ele não suporta mais a sogra. Muito bem. A bruxa todo dia está atazanando a vida dele. Até que um dia, não suportando mais essa convivência que lhe causa tamanho suplício, ele resolve envenená-la. Ministra veneno. A sogra engasga no veneno, perde a consciência e cai morta. Ele praticou um homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Ele envenenou a vítima. Na suposição de já tê-la matado, na suposição de já ter consumado o homicídio, ele coloca a vítima num saco, vai até um penhasco e solta este saco no penhasco, que afunda no mar revolto. O corpo é localizado e logo a perícia aponta a causa mortis. Morte por afogamento. Os pulmões estavam repletos de espuma. Ela morreu afogada e não envenenada. Houve um erro sobre o nexo causal. Ele pretendia matar a vítima por envenenamento e acabou matando a vítima por afogamento. Ou caso ele tivesse jogado a vítima sobre uma superfície sólida, seria a causa da morte, múltiplas fraturas, que assim seja. Bom, erro sobre o nexo causal. Como é que se resolve esta situação? Bom, com a seguinte pergunta. Ele queria matar a sogra? Queria. Ele matou? Matou. Então é um homicídio doloso consumado. Mas ele queria matar por envenenamento e matou por afogamento? Esse é um erro acidental, um erro irrelevante, um erro sobre o nexo causal, um erro sobre o nexo de causalidade. Ele quis matar por uma causa e matou por outra. Responde pelo crime, levando-se em conta o meio que ele pretendeu aplicar e não o meio que acidentalmente aplicou. Responde por homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Esse é o erro sobre o nexo causal. Agora, como é que a doutrina divide, como eu falei, agora que vimos as cinco espécies? O erro sobre o objeto e o erro sobre a pessoa são chamados de erro sobre o objeto material. Porque objeto material, se você bem se recorda, é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a ação. Então, é a droga no tráfico de drogas, é a pessoa humana viva no homicídio, é a coisa alheia móvel no furto, e assim por diante, tá certo? Então, esse é o objeto material, pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta. Então, o erro sobre a pessoa e o erro sobre o objeto ficam dentro de uma classificação chamada erro sobre o objeto material. E aberratio ictus, aberratio delicti e aberratio cause, são as três outras espécies, ficam catalogadas como delitos aberrantes. Então você teria o erro sobre o objeto material e os delitos aberrantes. Mas eu prefiro já discriminar em 5 espécies. Erro sobre o objeto, erro sobre a pessoa, aberratio ictus ou erro na execução, aberratio delicti ou resultado diverso do pretendido, e aberratio cause, erro sobre o nexo causal, dolo geral ou erro sucessivo. Estas são as espécies de erro de tipo acidental, com todas as suas nuances. Entendeu? Ótimo. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e voltamos com as suas dúvidas, as suas perguntas sobre erro de tipo acidental. E se quiser aproveitar, pergunte também sobre erro de tipo essencial. Até já, um beijo.